eleitos de Deus. Mais uma vez estamos aqui para falarmos da palavra do Senhor. A você que é uma eleita do Senhor, uma igreja santa, purificada pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Eu quero estar aqui sempre como um pastor, um apóstolo dessa graça, para sobreedificar a sua vida. Eu saúdo a todos que estão me ouvindo, aqueles que congregam comigo também, que estamos há tempo sem congregar devido a toda essa situação, que Deus está no controle, é lógico. Não acontece nada da terra se Deus assim não determinar. Ele é o Senhor, né? E nós entendemos isso aí bem. Mas aqueles que estão comigo congregando, né? A gente sente aquela falta ali dos louvores, dos cânticos espirituais, os salmos, né? As poesias da Adriana, né? Os cantares. Então, os louvores, as palmas, tudo é muito maravilhoso. Ali a Maria do Rosário, a Maria Senhora, todos ali cantores, né? Ali cantoras e tangentes, né? Tangedores nos seus instrumentos. Isso é muito bom, isso glorifica a Deus e a gente sente essa falta. Mas Deus quer que nós nos afastemos um pouco, né? E nos disciplinamos. E para nós que fomos edificados nessa graça, isso é prática, exercício, porque a transformação está chegando aí, por isso está acontecendo tudo isso que nós estamos vendo, porque Cristo já está na terra, nós sabemos disso. E por isso é anunciado esse evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, dado ao apóstolo Paulo, e ele destacado agora após a edificação. Nós o temos como nosso apóstolo, Pedro, João e Tiago, maravilhoso, mas são apóstolos judeus, o apóstolo gentio que somos nós é Paulo, e nós devemos obediência à sua doutrina, recebida no terceiro céu, e ouviu palavras de Cristo ressuscitado ali, comunicando com ele tudo que ele deveria pregar e deixar canonizado, escrito, para que nós, no século vindouro, pudéssemos desfrutar de tudo isso e a igreja gentílica, após a morte de Paulo, se unir, né, para o grande dia que nós estamos esperando. Saudamos a todos com a sabedoria, o poder, a graça de Deus na sua vida. E nós vamos falar sobre um tema aqui bem relevante no meio do povo de Deus, que é chamado a fé. Porque nós sabemos, abençoados, que sem fé é impossível agradar a Deus. Está escrito aqui, Paulo aos Hebreus, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. E qual fé que estamos falando? A fé que provém de Deus. Porque há muitas fé por aí que não são fé, são positividades, usando até a Bíblia, e levando o povo a determinar coisas. E nós sabemos que essa fé é uma fé fingida, uma fé falsa. Porque a fé verdadeira é que Paulo diz aqui em Romanos, que a fé, ela vem por ouvir e ouvir o Evangelho de Cristo. Então, nós sabemos que para ter uma fé autêntica, uma fé verdadeira, você e eu temos que ter a fé que é provida, que é despertada em nós pela palavra, pelo Evangelho da graça, dado ao apóstolo Paulo no terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Ele recebeu essa fé, que nós chamamos a fé paulina, é a fé verdadeira. E ele vem trazendo aqui
a instrução para essa fé verdadeira, para nós não cairmos na falsa, na mentirosa, que está por aí mais como positividade do que fé verdadeira, né? Porque a positividade depende do homem, que, no entanto, ela é tão positiva que eles ficam buscando fé sempre. Todo dia eles pedem fé, como todo dia eles pegam bênção. A igreja está numa apostasia trazida pelos seus líderes, pastores, falsos profetas, falsos mestres, ensinando o povo a buscar, sendo que a fé, principalmente, ela já foi dada. Está aqui em Romanos 12, 3, vem Paulo aqui, o nosso apóstolo, explicando isso. 2, 3. Porque pela graça que me foi dada, isso me entusiasma, isso aqui, abençoado. Porque graça quer dizer o quê? Favores, doutrina. E ele diz, pela graça que me foi o quê? Dada. Paulo não buscou a graça. Paulo não pagou o preço, não foi para jejum, sendo judeu, né? Ele não pagou jejum, não pagou preço, não foi no muro das lamentações, ou subiu para monte, ou fez voto para receber graça, não. Ele diz, a graça que me foi dada. E nós vimos aí já um erro muito grande, que esses impostores falam da graça, mas como se ele buscasse essa graça. E aí vem a hipocrisia, né? E Paulo não aceita isso, porque ele reconhece que Jesus o deu gratuitamente a ele e toda a igreja, né? E os impostores têm como se eles tivessem buscado. Nós vamos ver isso aqui. E porque pela graça que me foi dado, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmos além do que convém. Antes pensem com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então você vê que fé não é algo que foi buscada. Ela foi o quê? Repartida. Quem reparte é porque tem. E Deus tinha muito. Ele diz, repartiu a cada um. Então Deus deu essa fé. Lá em Efésios 2, 8 e 9, ele diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então ninguém busca a fé. Essa fé que sai é a fé positiva, que é o homem se esforçando para andar na presença de Deus. E nós estamos vendo aqui que não é dessa forma. A fé foi repartida, foi dada em Efésios 2:8, como nós estamos falando, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, quer dizer, é presente de Deus o repartir dessa fé na minha vida. Então eu e você temos fé porque ela foi dada. Ele diz, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, quem está se gloriando aí pela sua fé é hipócrita. Não de obras. Ah, não, eu tenho essa fé tremenda porque eu fui no monte, passei vigílias e vigílias, jejum 3, 4, 5, 10 dias, 20 dias, tentei fazer até de 40, mas parei porque teve um pastor que foi fazer de 40 e morreu. Então eu não vou fazer. Então ele faz de 2, 3 dias e ali diz que pagou preço, chorou, buscou e Deus deu a fé para ele. Olha, essa fé é uma fé fingida, não é verdadeira, porque a fé verdadeira é aquela que você recebe gratuitamente. Então todo filho de Deus já tem a fé que Deus repartiu. Só que ele não sabe por quê? Porque ainda ele não ouviu a graça de Deus. Quando ele ouve o Evangelho, a graça de Deus, as 14 epístolas de Paulo, de Romanos e Hebreus, ativa a fé. Porque a fé não busca, né? Ela é dada. E ela é ativada com o quê? Quando você ouve a palavra. Quando ele diz, né, que a fé vem por ouvir. E ouvir não é ler, é ouvir. Não é pagar preço, é ouvir. Você tem que ouvir um mestre falando no teu coração e desperta a fé que está em ti, aí você agrada a Deus.
A fé vem por ouvir, e ouvir o quê? O Evangelho de Cristo. A lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade veio por meio de Cristo. E dada a Paulo, que diz que já não sou eu mais quem vivo, Cristo vive em mim. Então é Cristo na vida dele ministrando a nossa fé para que nós possamos agradar ao Senhor. Então você, abençoado que está aí me ouvindo, você já tem a fé, não foi ninguém que repartiu através de oração, com posição de mãos, com óleo ungido, ou uma noite de sexta-feira você buscando e de repente veio o Espírito e a fé. Não, não, não. Você quando nasce em Cristo, você já tem a fé. Você já tem o Espírito, você já é um abençoado com todas as bênçãos. Isso é andar por fé, já crendo naquilo que Deus já te deu, já me deu. Assim é? Então, a fé foi repartida a cada um, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, todos nós temos a fé, e ela é dom. E Paulo diz que os dons e a vocação são irrevogáveis. Você não perde a fé. Quando você diz que você perdeu a fé, é porque você foi anunciado por um pregador que não conhece a graça, te lançou o quê? Positividade. Você teve um homem positivo te entusiasmando a crer em Deus. Uma autoajuda, uma pregação de autoajuda que nós temos hoje, variadas na igreja. A igreja não se prega o evangelho, se prega a autoajuda, se prega a positividade. Vem aqui, eu vou te mostrar que você levar essa rosa ungida, olha, meu irmão, vai acontecer isso e isso na tua vida, o óleo santo ungido vai te fazer maravilhas, que eu trouxe lá de Israel, que eu ungi esse lenço, essa água que eu benzi aqui e te dei. Isso é fé fingida. Isso não procede de Deus, isso não é de Deus. Porque a fé vem por ouvir as instruções que Deus tem. E esses positivistas de autoajuda, agora os coach, né? A igreja está cheia de coach, de pregadores coach, né? Que te entusiasma e faz aquele barulhão e grita e ciranda para cá, pula para cá e todo mundo bate palma, te leva ao êxtase. É o coach. Muitas igrejas batistas, tem muito coach lá, muito. Tem muito positivista ali, tem demais. As assembleias hoje também tem os coaches, tem. Os testemunhos de Jeová até que não tem coach lá não, lá tem a lei na íntegra, que traz condenação, é o que Paulo diz. Agora temos até as igrejas católicas, tem os coach agora, os padrezinhos mais novos, né? Porque quem gosta de coach são os novinhos, calcinha apertada, jeans, tênis, camisinha, né? De marca no braço, camiseta, e põe o povo para vibrar, para gritar, e nós temos isso aí à vontade. Mas palavra é zero, porque eles não têm esse conhecimento, essa revelação que nos foi dada, a graça que nos foi dada. Eles têm a graça paga, um preço por eles de choro, de gritos, de madrugadas. Nós não, nós recebemos de graça, segundo a graça que me foi dada. Eu recebi ela de graça do apóstolo José Luiz, de graça. E foi uma maravilha na minha vida. E está sendo. E eu estou repassando, após isso, o meu ministério desperta e eu começo a dar sequência àquilo que Paulo diz, cada um veja como sobreedifica, depois do fundamento. E é importante nós falarmos isso, porque em 1 Coríntios 3,10 ele diz, segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento como perito arquiteto, e outro edifica, e a cada um veja como sobreedifica. Então, para ser um pregador da graça, ministro, ele tem que passar pelo fundamento, que é, segundo o apóstolo Paulo, ele tem que passar pela edificação, que é
José Luiz, e agora na sobre-edificação, baseada na edificação e no fundamento. Porque se esse não passou pela edificação e prega a graça, epa, nós estamos tendo um problema aí. Porque ele não foi edificado e está pregando. E para ser edificado tem que passar na mão de alguém. É como Paulo conheceu a lei porque ele assentou aos pés de Gamaliel. Aprendeu a lei, aprendeu a graça com quem? Com Jesus aonde? No terceiro céu. José Luiz aprendeu a graça com quem? Com Paulo, numa revelação da vinda de Cristo na terra. E nós agora, edificados, pregamos a sobre-edificação. Então nós estamos dentro do normal. Agora, aquele que não passou pela edificação e está pregando como se fosse um ministro da graça, ele também está com uma certa situação aí. Pode ser um coach, pode ser um positivista, né? Pode ser uma autoajuda também. Eles gritam igualzinho os pentecostais, assim, num desequilíbrio total. Mas tudo serve para a edificação. Porque Paulo diz, olha, uns pregam por ganância, outros pregam por interesse, outros pregam por amor. É o que nós fazemos, sem interesse nenhum. Mas a fé, ela brota de acordo com o que você ouve. De quem você está ouvindo? Para você ter uma fé genuína que agrada a Deus. Isso é importante, abençoado. E aquele que prega a graça, aquele que recebe a graça, lá em Colossenses 3:2, ele diz, pensai nas coisas lá do alto, não as que são aqui da terra. Então a fé te leva ao quê? Ao transcendental, fazer você viver uma vida com Deus, completa, e não busca mais da terra. Tudo que você tem agora, você recebeu do céu. Porque está escrito que o homem não pode ter nada na terra se do céu não for lhe dado. E nós recebemos o que nós temos hoje porque nos foi dado. Hoje nós sabemos e pensamos dessa forma. Você também tem que pensar que você já é o quê? Um abençoado. Com todas as bênçãos. E que hoje é o melhor dia. Você acorda e diz, hoje é o melhor dia. E que anjos estão a seu favor. E que você é um completo, um perfeito, curado e sarado, rico, prosperado, porque você buscou as coisas lá do alto, que quer dizer o quê? Da mente espiritual que te ministra aqui agora. E você confere e testifica no seu espírito que isso aqui é de Deus. Assim é, abençoado. Então pensai nas coisas lá do alto, não as que são aqui da terra. E a fé faz você pensar em Cristo. Você levanta e pensa o quê? Olha, a carne nos engana. Paulo diz que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, que eles são opostos entre si. Não é o diabo que luta conosco, porque quando nós pensamos lá do alto, nós já pensamos que o diabo já foi destruído, porque está escrito em Hebreus 2,14, que Jesus já destruiu aquele que tinha o poder da morte. Então, você não levanta pedindo perdão do pecado, porque você sabe que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tirou há 2000 anos atrás na cruz do Calvário. Então você pensa nas coisas lá do alto. E esse pensamento te leva a uma vida de descanso. Por quê? Porque é o que diz Jesus, né? Ainda de Nazaré, o Cristo na terra, vivendo a lei, cumprindo a lei e os profetas, ele diz que aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis o quê? Descanso para a sua alma. Não é sufoco, não é desespero, não é gritaria, é descanso. Descanso é o quê? Estou completo, estou guardado nas mãos de Deus através desse evangelho. E que tudo coopera para o meu bem, sou um abençoado, um perfeito, ando em boas obras preparadas de antemão. A fé te leva a isso. Então é importante você ter a fé, que é dom de Deus, que te põe a crer em quê? Em Cristo na sua vida. Paulo diz, é Cristo em vós a esperança da glória. Quem tem Cristo espera o que? A glória de Deus se manifestar na sua vida, na transformação. E nós já antegozamos isso.
Cristo está na minha vida. Ele diz, vós tendes a mente de Cristo. Então você pensa o quê? Nas coisas do alto, porque a sua mente pensa coisas boas. Igual, por exemplo, estão vivendo essa pandemia. E o que você pensa disso? Você pensa que você vai ficar doente? Você pensa que isso é do diabo? Você pensa que o mundo vai acabar? Você pensa que você vai ficar doente? Que você vai morrer por esse vírus? Então você está pensando nas coisas da terra. Se você pensa nas coisas lá do alto, que é de Cristo, você diz, já estou curado e sarado. Mal nenhum me sucederá, praga nenhuma chegará à minha tenda. Estou guardado, velado pelo Senhor. Anjos de Deus acampam ao meu redor. Eles são espíritos ministradores enviados a meu serviço, a meu favor, para me guardar. Então você pensa nas coisas lá do alto, porque a fé te ativa a Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. Quer dizer, sem viver essa graça, é impossível agradar a Deus. Deus agrada quando você pensa que você é o que Ele diz que você é. É o que Ele falou aqui em Romanos 12, 3, né? Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus nos deu. Então você tem que pensar dessa forma. Sou um abençoado, um perfeito, um completo. Assim deixo com vocês essa instrução sobre a fé. Lógico, falaremos muito mais dela, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então até já. E curtam bem isso, envia para outros abençoados, para eles conhecer o outro lado da moeda e julgar, porque a palavra de julgar todas as coisas, reter o que é bom. Até já, abençoado.